Uma das maiores disputas neste ano eleitoral está justamente no Senado Federal. A partir de hoje, o programa Em Evidência, aqui na RDC TV, recebe os pré-candidatos ao Senado. Teremos Ana Amélia Lemos, Manuela Dávila, comandante Nádia, senador Lazier Martins e o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disputando apenas uma vaga. E hoje nós recebemos aqui a senadora Ana Amélia Lemos neste bate-papo e nesta série de entrevistas que estamos preparando no programa Em Evidência na TV. Tá imperdível a partir de agora para você nos canais 24 e 524 da NET. Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Senadora, muito obrigado pela presença aqui na RDC TV e para nós é uma grande felicidade estar compartilhando o nosso programa Em Evidência na TV com a senhora. Boa noite. Boa noite, obrigada pela atenção, pela oportunidade, Voltaire. Você também, que tem um vínculo com o municipalismo, sabe das dores que um gestor municipal passa no nosso país hoje, mas felizmente com o movimento municipalista liderado por gaúchos. O movimento municipalista brasileiro é liderado há muitas décadas pelo Paulo Ziukoski e pelo Harold, pela FAMURGS, com seus sucessivos presidentes, o nosso presidente atual, o nosso prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto. Então, eu acho que o Rio Grande tem uma percepção clara, todo o Estado, a política do Rio Grande, os políticos, os deputados estaduais, a bancada federal, tem um envolvimento, até porque a base eleitoral dos deputados, especialmente, um senador ou um governador ou um vice-governador, é uma eleição majoritária, então se faz voto em todo o Estado. Mas os deputados têm as suas bases, né? A sua região de maior densidade eleitoral, a zona do agrião, como se fala no futebol também, né? Então, eles têm um contato direto com as dificuldades que os municípios, ao longo do tempo, vêm passando. Desde a Constituição de 88, muito do volume de recursos que eram receitas dos municípios foram perdendo, força e tamanho em quantidade de dinheiro, de verbas públicas, por conta da situação de que a eles restou do governo federal apenas o recurso do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, que é composto por apenas dois impostos federais, o Imposto de Renda e o IPI. Então, isso tirou um pouco da força que o próprio FPM tem na composição do volume de recursos. E, por falar nisso, Voltaire, acho que você deve estar lembrado bem, a CNM havia me demandado, quando estava no Senado, lá no início do mandato, era o governo Dilma Rousseff, de apresentar uma emenda constitucional para ampliar em 2 pontos percentuais a receita advinda do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. No caso dos estados é o FPE, Fundo de Participação dos Estados. E nesse momento, então, apresentamos a emenda constitucional. Eu trabalhei intensamente, mas muito mesmo, junto à eu fui pedir apoio dos senadores, eu não pedia para um assessor do gabinete. Eu pessoalmente, olha, você conhece o seu estado, você conhece os prefeitos, conhece os municípios, vamos apoiar essa PEC. Então, eu fui no lugar de cada bancada que sentava um senador, de todos os estados, pedindo apoio. Ela foi assinada muito rapidamente por todos eles e a emenda foi votada na Comissão de Assuntos Econômicos e submetida também à Comissão de Constituição e Justiça, e ela foi aprovada numa cerimônia sancionada dentro do Senado Federal. Presidia o Eunício Oliveira, o Renan Calheiros era o presidente do Senado, o próprio Paulo Ziukoski que estava lá, eu fui convidada. Preferi não falar porque deixei que as glórias ficassem com a própria CNM, mas eu fui autora dessa PEC que no registro histórico, que é a ata do Congresso Nacional, está o nome do senador Raimundo Lira, que era o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Então, essas coisas acontecem na política, mas eu acho que o importante, Voltaire, não é a paternidade ou a maternidade de um projeto. É que o projeto saia do papel. Então, isso para mim é o meu entendimento.
Então, eu faço esse registro para confirmar aquilo que você está dizendo. Não é agradar a senadora, a sua convidada hoje dessa entrevista aqui no Em Evidência, e quero cumprimentar... Trabalho na prática, né? Eu quero também cumprimentar a direção e toda a equipe da revista Em Evidência, que o programa é uma extensão daquilo que é escrito, né? Fiquei surpresa que me deram um dos primeiros números, que era uma entrevista comigo, a minha foto oficial para o painel dos senadores em 2010, 2011. Eu que durante muito tempo fui colega também da senadora Ana Amélia Lemos, claro. Ela, como correspondente em Brasília, participava do Gaúcha Atualidade e eu aqui em Porto Alegre, na época na Rádio Gaúcha, mas logo em seguida a senadora também, eu estava chegando e ela estava pavimentando, construindo esse belo caminho que vem desenvolvendo aqui na política gaúcha e também na política brasileira. E eu começo, Ana Amélia Lemos, sempre pela comunicação com a senhora, porque a gente vive uma espécie de era da pós-verdade, em que as redes sociais construíram uma espécie de que cada um tem a sua verdade e a sua própria narrativa. Se antes, nos nossos moldes, né, o jornalismo ouvia todas as fontes para se criar a sua interpretação, para que o telespectador, o ouvinte tradicional, o telespectador da TV tivesse sua interpretação, as redes sociais criaram muitas narrativas sobre o mesmo fato. Inclusive, o tema fake news sobe para a mais alta corte brasileira, para o Supremo Tribunal Federal, e é motivo de várias polêmicas nos últimos meses e nos últimos anos. A própria eleição do presidente Bolsonaro já não é uma eleição tradicional, uma eleição que vem através de grupos de WhatsApp, Facebook, Twitter. Como a Ana Amélia Lemos, especialista em comunicação, com tantos anos, tantas jornadas marcantes, analisa a comunicação atual, fake news, e se é que dá para dizer que precisamos ter algum certo limite ou cuidado com o tipo de comunicação que temos hoje? Walter, o que aconteceu na comunicação foi uma tecnologia nova que se usa, disrupção. É um rompimento dos padrões, eu diria, tradicionais de comunicação, rádio, TV e jornal, e revistas incluídas nesse processo, para um processo de empoderamento com a revolução tecnológica, através das redes, das plataformas sociais. Com essa revolução e essa mudança, cada pessoa se tornou um jornalista. Cada pessoa se tornou dono da sua verdade. E aí é que mora o perigo. Porque cada um poderá ter uma percepção diferente. Por um lado, eu penso que isso fortalece a democracia. É a possibilidade que qualquer cidadão faça do seu meio de comunicação, seja o seu computador, o seu laptop ou o seu celular, uma arma poderosa para expressar a sua percepção do mundo, do seu estado, da sua cidade, até e especialmente dos seus sentimentos, sejam políticos, sejam esportivos, sejam na área cultural, em qualquer área. Então você vê povoado a rede social dos chamados influencers, os influenciadores digitais, que são pessoas que têm capacidade de comunicação, que falam bonito, que são convincentes, e as pessoas seguem. Então, estão ganhando muito dinheiro, inclusive. Isso está permitindo o surgimento de figuras que eram desconhecidas ao estrelato da rede. E eu até chamo a atenção para um filme argentino que está passando na rede da plataforma da mainstream, da Netflix, muito interessante, chamado Granizo. Uhum. Não sei se você já viu esse filme. Esse filme é interessante porque nos mostra, primeiro, a efemeridade do sucesso. E aí vale para nós, como vale para os artistas, como vale para todo mundo. Por que a efemeridade? Porque era um comentarista do tempo que errou redondamente as previsões num determinado dia lá na Argentina. E ele era uma pessoa que andava na rua e todo mundo queria uma foto com ele, queria Era uma celebridade. Uma celebridade, Gabriel Flores era o nome dele, né? E era uma coisa, ele era uma pessoa simpática, agradável, conversava e tal. E ele
fala que, não, o cara diz assim, eu estou com meu cachorro está doente, eu tenho que saber, mas eu estou preocupado que eu tenho que levar para o veterinário, porque não posso deixar ele na área externa da casa, porque eu não sei se vai chover ou não vai chover. E ele disse, não, pode deixar ele na área, não vai chover, vai ser uma noite maravilhosa. Deu um granizo violento, por isso que é o nome do filme, né? E o cachorro morre. Então ele é um dos tantos personagens que, com a previsão errada, teve um prejuízo. Na verdade, veja, o nome é previsão, né? Na meteorologia, previsão. Mas as pessoas que estão assistindo, estão vendo a previsão, eu tenho pena dos homens e das mulheres do tempo, né? Que se chama a mulher do tempo, o homem do tempo, né, Voltaire? Porque a possibilidade de erro é grande. Claro que sim. Entendeu? Porque é previsão, não é precisão. E os radares meteorológicos mudam cada vez mais rápido. Para quem acompanha o aplicativo, às vezes em 20 minutos muda completamente. E né? é bom que as pessoas pensem no que se chama isso, chamado mudança climática. É aí que está o perigo. Então, nós jogamos o lixo na rua e não estamos dando bola. Esse lixo na rua, mal cuidado, o resíduo, não cuidando do resíduo, entupindo o banheiro, o que vai gerar? Vai gerar um problema sério quando vier a chuva, vai ser uma coisa... E aí a gente vai falar mal do prefeito. Quer dizer, não é um problema, não teria prefeito nem equipe de fiscalização suficiente no município, no estado e no mundo capaz de estar atrás de cada cidadão. Então, é preciso uma civilidade no trato, porque a cidade é de todos, a rua é de todos. As pessoas pegam e varrem a sua calçada, em vez de coletar da sua calçada, não, ela joga para onde? Pega o meio-fio e já joga, e vai o lixo, as folhas secas, os papéis que alguém deixou, uma garrafa PET que deteriora o meio ambiente, que é muito ruim. Então, você vê assim, é uma coisa pequena que eu estou falando, mas todo mundo deve estar entendendo. Ou então você usar água tratada para lavar um carro, entendeu? Então, essas coisas vão interferir naquilo que você esperava que fosse precisão, que é a meteorologia. É verdade. E aí vem uma coisa do conhecimento empírico. O pessoal do interior sabe muito bem, quando assim, no interior eles vê assim, vai chover porque tem rabo de galo no horizonte, né? Está tudo vermelho. Uma mudança no vento. Então olhava aquilo, estava vermelho e tal. E tem gente que olha para as nuvens para jogar no bicho. Eu tenho uma amiga que olha para cima, enxerga um bicho, vou jogar no bicho. Faz isso e às vezes acerta. Então é uma probabilidade de acertar, entendeu? E como você falou bem, Voltaire, a mudança climática é grande e ela impacta nisso, quer dizer, mesmo os radares mais potentes, né, se surpreendem. E aí o filme lida muito com esse negócio. Granizo. Então, vou deixar essa dica, você que está nos assistindo aí sábado ou domingo às 19 horas, depois da janta ali, quando você colocar também no Netflix, coloque ali Granizo para a gente entender esse mundo, né, que estamos vivendo agora. Aliás, né, senadora, só para a gente concluir esse assunto da comunicação antes de ir para a política propriamente dita, a gente vive, nesse momento aqui no país, um debate sobre os limites da comunicação, né? A gente tem o caso do deputado Daniel, que, né, deu toda uma polêmica com o Supremo Tribunal Federal, pois ele agride os ministros do Supremo através da comunicação, através da sua rede social, e isso levantou todo um debate se há limite para a comunicação, não há, se há liberdade de comunicação, liberdade de imprensa, não há, quais os limites que serão estipulados. É um debate que vai estar muito presente nessa próxima eleição, né, senadora? Total. Olha, parabéns por levantar esse tema, especialmente agora, num período eleitoral. Uma advogada, eu fui convidada para falar na Câmara de Vereadores, estava lá o Wilson Consati, o Gilson Consati, o presidente da União dos Vereadores Brasileiros, nosso amigo lá de Iraí, lá em Sorriso, no Mato Grosso, onde está a maior parte são gaúchos que estão lá, uma gauchada de tudo que é lugar. Ela é uma das cidades mais ricas que eu conheci, é a capital brasileira do agronegócio, Sorriso, no Mato Grosso. E o nome Sorriso me chamou a atenção, porque que é Sorriso, sendo apenas um detalhe, é que os produtores que iam para lá eram de origem italiana e estavam plantando só arroz. Então, em italiano, arroz é riso, então é só riso, só tem arroz.
E aí eu pensei que era do sorriso, quando você sorri, tá feliz, né, tá alegre, quando seu time ganha, né, quando o seu candidato ganha a eleição e tal, e você torceu muito, trabalhou muito e tal. Então, o sorriso é assim. Eu fui lá falar. E uma advogada, a primeira pergunta que ela fez foi exatamente sobre isso. Ah, mas você não acha que o Supremo está fazendo isso assim? Sim, sempre haverá quem saia satisfeito ou insatisfeito de um julgamento, sempre. Quando há um julgamento, alguém perde, né? Na visão do perdedor é um prejuízo para ele. O papel da justiça é julgar. E sobre a questão da imposição de certas regras que são violadoras da liberdade de expressão. Aí eu perguntei a ela, você é advogada, o que faz o Supremo Tribunal Federal? Eu não estou entrando no mérito de analisar o comportamento de um ou de outro dos 11 ministros que integram o acordo. O que faz? Ele interpreta a Constituição. A Constituição, a chamada Carta Magna, que rege todo o funcionamento institucional do nosso país, foi escrita não por 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Ela foi escrita, a Constituição, por parlamentares, 513 deputados federais escolhidos pela população do Rio Grande do Sul e de todos os demais estados brasileiros. E por 11 senadores, ou por 81 senadores, também da mesma forma, 3 do Rio Grande do Sul e 3 de qualquer estado brasileiro, independente do tamanho. Então, se ela foi escrita pelos parlamentares, quando o juiz interpreta o que está ali, o texto legal, das duas, uma. Ou, eventualmente, má-fé, ou a interferência de uma posição ideológica do magistrado, que raramente isso é invocado, ou uma preferência pessoal, mas na hermenêutica esses fatores têm pouca referência ou pouco peso nisso. Acontece que a repercussão de uma decisão judicial, ela causa e provoca na pessoa atingida sempre uma reação. E a sociedade, às vezes, que está do lado de uma ou de outra tese, acaba falando. Então, é preciso ater-se também à qualidade do texto constitucional. Será que a lei foi bem escrita e claramente escrita para não deixar margem à dúvida? Não faltou uma vírgula na interpretação quando ele faz, o juiz? Essa análise ninguém faz. Eu perguntei a ela, como você se sentiria, sendo uma advogada, tá, que trabalha com a lei, a um ataque violento nas redes sociais, sistematicamente, lhe atacando, lhe caluniando, lhe difamando. Ameaçando. Hã? Às vezes ameaçando, né? Não, sim, ameaça, não. Vou falar apenas na difamação. Tá. A difamação. Para uma pessoa, eu, por exemplo, para mim, a minha integridade pessoal, eu sou ficha limpa, é alguém dizer que eu tenho algum crime cometido. Eu fico tiririca, claro. eu fico muito brava com isso. Porque eu não sou desonesta, eu tenho ficha limpa mesmo. Claro. Então, mas se alguém fizer isso, agora se chamar que eu sou isso, aquilo, que eu não sei o quê, aquela crítica, a crítica gratuita, não me incomodo com isso, isso faz parte do jogo. Agora, uma crítica injusta e essa coisa criminosa, né, como aconteceu em 2014 comigo na eleição, né? Em relação ao PT, mas aí eu perguntei a ela, como é que você se sentiria com a tal que você está defendendo liberdade de expressão? Porque a gente aprendeu que liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Não é esse o princípio? Nos Estados Unidos existe até um espaço de liberdade de você andar na rua, que é estender a mão, essa é a distância que você tem que dar para uma pessoa, o braço, tá, seu braço. Então, é uma situação muito sutil para a gente tratar, e nós jornalistas, e também para não haver risco entre confundir liberdade de expressão com libertinagem. É um mundo sem lei que eu posso tudo, eu posso denegrir a imagem de quem quiser, sem consequência. Isso não é uma situação civilizada. Porque... E é o retrato que a gente vive no momento. Né? A partir do momento que um deputado ameaça um ministro do Supremo, não é nem julgar aqui a questão do mérito. Mas é o limite. É o limite, né? É o limite. Porque a gente está confundindo a palavra liberdade com a falta de responsabilidade. É que você usou bem, Voltaire, como um bom jornalista e observador e um grande repórter. É exatamente a narrativa, né? A narrativa de que liberdade de expressão, estão querendo censurar a liberdade de expressão, estão querendo atingir a imunidade parlamentar. Isso mesmo.
Então, será um deputado pode matar, pode fazer? Não, não pode, não. Matar é crime. Claro. Né? Matar, cometer um crime. E falar, a palavra também pode ser passível de um crime. Está previsto na Constituição. Exatamente. Entendeu? Então, é muito sutil. A gente precisa ter cuidado e muita responsabilidade, porque pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se você está achando que estão ferindo a liberdade, o dia que você for vítima de uma calúnia, de uma difamação, você vai sentir na pele, tá? E na mente, no coração, o que é o peso de uma injustiça. Então, pode ser muito bom para atacar o adversário. E na área política, Voltaire, Adoro, você convive, né? Se o político não tiver rabo preso, alguém coloca um rabo no político. E é assim que é, lamentavelmente, a forma generalizada de fazer. Mas tem muita gente boa, muita gente responsável, muito jornalista bom, e isso criou também uma concorrência, porque os chamados influenciadores digitais, com seus blogs, com as suas plataformas, com as suas práticas, se tornaram pessoas com celebridade, concorrendo com a mídia tradicional, que vem, ao longo do tempo, perdendo espaço. Os veículos que não conseguiram se reinventar estão morrendo à míngua, porque a pessoa não tem tempo. Uma rede social, você larga uma mensagem. Hoje, quando estávamos fazendo o programa, quando estávamos gravando o programa, no sábado, nós recebemos a notícia da morte de um prefeito de Pedras Altas, o Bebeto, uma pessoa querida nossa, né? E a notícia, o jornal não teve tempo de publicar porque foi de madrugada, mas as redes sociais já correu a informação, entende? Então, Voltaire, essa é a velocidade que a rede social está cada vez mais cativando as pessoas. E a pessoa em casa, sentadinha na sua poltrona, na sua cadeira, às vezes indignada com a falta de emprego, chateada por qualquer coisa, com prejuízo, eu diria assim, azeda, né? A pessoa está azeda. Aí ela começa a escrever coisas como se fosse um desabafo. Usa aquilo, uma tribuna de desabafo. É quase uma metralhadora cheia de mágoas. Giratória, exatamente. Ou um confessionário. Ela está confessando publicamente algumas frustrações, mas que as pessoas percebem aqui claramente. Ela começa a falar do sofrimento, não sei o quê. Se aquilo ajudasse as pessoas a refletirem sobre o nosso cotidiano, que não é fácil, também seria uma forma mais educativa, né, de ajudar ao setor. Ana Amélia Lemos, sempre senadora, grande jornalista, analisando esse período de responsabilidade e liberdade na era da imprensa, da comunicação e nas redes sociais. Um assunto que estamos convivendo nesse momento, inclusive, que gera um conflito nesse momento entre o Congresso, a Câmara dos Deputados e a mais alta Corte Constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal. Voltei até lembrar, eu em 33 anos foi o tempo que eu fiquei na RBS, 33 anos, a idade de Cristo. Eu apenas tive um processo e eu tinha dito uma verdade inconveniente relacionada a uma instituição financeira, um servidor que operava uma carteira de crédito de uma instituição na área de crédito rural. E ele era um dos servidores dessa instituição financeira muito importante. Participava disso, ele era da carteira de crédito rural. Portanto, tinha o cadastro ali de todos os proprietários rurais. Isso era na fronteira do Rio Grande do Sul. Eu dei o nome, o sobrenome e a instituição, mas com o risco da incompatibilidade de a função que ele exercia e a atividade política que ele praticava, porque ele era líder ou frequentava e trabalhava num assentamento do MST. Isso é incompatível, especialmente se tratando de uma instituição pública. Eu falei isto, eu falei uma verdade. Chequei primeiro para ver. A pessoa me processou pedindo, à época, isso, imagina, eu saí da RBS em 2010. Claro. Foi bem antes disso. Isso correu, ele entrou com um processo pedindo uma indenização a mim de R$200 mil, e eu acho que outro tanto ou um pouco mais à empresa RBS.
O projeto correu, eu respondi todas as vezes, já está em Brasília, carta precatória, não rogatória, não sei o nome, como é que dão juridicamente, eu não sou advogada, então. Mas isso aí. Aí respondi tudo, apresentei as testemunhas, tudo. Chegou no final, ele propôs um acordo. Propôs um acordo, a pessoa que foi acusada. É isso, viu, Flávio? Propôs um acordo. E que eu pagasse 100 cestas básicas para uma comunidade carente. Não faço acordo. Acordo é você admitir pelo menos parcela da responsabilidade. Quase assinar uma ficha de confissão. Confissão de culpa. Não assino, posso pagar 1.000 cestas básicas, eu pessoalmente, eu vou lá e entrego. Mas não produto de um acordo, não vou assinar. Ana Amélia Lemos, sempre senadora. E aí o juiz, só para terminar, o juiz determinou que ele pagasse todas as custas do processo. Muito bem. E isso mostra a integridade da Ana Amélia em enfrentar realmente um tema, e foram mais de 30 anos na RBS, não eram assuntos leves, né? Não, coberturas claro. Muitas vezes mas eu também nunca criminalizei a política, verdade, como alguns fazem para se beneficiar exatamente desse ambiente. E parte da mídia, né, senadora, acabou criminalizando e fragilizando o processo democrático brasileiro. Isso não significa dizer que eu não tenha críticas sérias à minha atuação. Mas também tenho críticas sérias a exatamente essa, digamos, escandalização do processo. Uma vez a imprensa divulgou lá da Transparência Brasil, Transparência Internacional, que o Congresso brasileiro era o mais caro do mundo. Sabe como é que eles fizeram a contabilidade? Eles pegaram os 81 senadores e os 513 deputados, juntaram todo o aluguel, toda a energia usada no Congresso Nacional, tudo que havia de gastos com todos os servidores, com tudo, juntaram tudo e dividiram pelo número de parlamentares. Claro que deu uma soma grande, mas aquilo é perene, entendeu? E aí ficou assim, comparado com não sei o que. Olha, o tamanho do Congresso brasileiro comparar com o tamanho do Congresso da Itália ou do Congresso de um país pequeno na Europa ou na Escandinávia, em qualquer lugar, não dá para você comparar alhos com bugalhos, né, Voltaire? É exatamente isso. A gente vai para um rápido intervalo agora, só quero lembrar que o nosso programa tem a força de Kaisermack Distribuidora, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, da CDP Consultoria em Direito Público e também da MS Análises Clínicas. Bom, além de você que está acompanhando nos canais 24 e 524 da NET, você também nos acompanha pela página no Facebook da RDC TV e da Revista em Evidência e também pode nos seguir lá no Instagram. Pode seguir a senadora Ana Amélia Lemos, coloca ali no Instagram, que por ali a senadora também coloca os bastidores, as fotos, os seus roteiros, os seus compromissos de uma maneira mais leve, uma maneira diferente que aproxime dos seus eleitores e também dos seus amigos nesta rede social. Pode seguir também ali o Instagram da RDC TV, da Revista Evidência, e o meu Instagram, que é o @voltaire.santos. Você segue ali e vai ter também fotos, vídeos dos bastidores desse programa. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar sobre eleições e os desafios de Ana Amélia Lemos para este ano. O que o seu partido vai fazer, quais são as coligações que se aproximam, qual o tamanho do desafio e tudo isso a gente vai conferir no próximo bloco. Fique conosco que a gente já volta com Em Evidência na TV. Já voltamos. Evidência na TV, o programa da Revista em Evidência na RDC TV. A Kaisermack é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermack é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Quando o tema é direito público, a referência de qualidade é a CDP. A consultoria em direito público tem mais de 2 décadas de intensa atividade pelo Rio Grande do Sul e em setores públicos do restante do país.
assessorando cada ente federado para que possa extrair da melhor forma possível os bons resultados e as boas práticas de gestão. Possui um corpo de assessoramento técnico capaz de abranger toda a área pública, com ênfase maior para a administração municipal. A CDP presta os subsídios necessários aos gestores municipais e demais colaboradores da gestão pública para o enquadramento legal de suas funções, agindo não apenas na reparação das situações criadas, mas também na prevenção de consequências futuras. Para mais informações, ligue para 32 26 6866 ou acesse www.cdprs.com.br. Agilidade na logística aliada à exatidão dos resultados é a marca registrada da MS Análises Clínicas. A MS é uma empresa que presta serviços de apoio ao diagnóstico médico e realiza em Pelotas exames de Covid através do RT-PCR. O laboratório presta serviços em saúde de forma inovadora e confiável, dando valor à vida e atendendo às necessidades dos clientes. A empresa trabalha para ter posição de destaque regional no desenvolvimento e prestação de serviços em saúde. Para mais informações, ligue 53 99 99 07 853 ou acesse www.laboratorioms.com.br. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Voltamos com mais um bloco do nosso programa Em Evidência na TV, aqui nos canais 24 e 524 da NET, também nas nossas redes sociais, hoje recebendo nossa sempre senadora Ana Amélia Lemos, um dos grandes nomes da comunicação gaúcha e também da nossa política gaúcha e brasileira, falando justamente sobre este ano cheio de desafios, ano de eleições, e a Ana Amélia está nos ajudando a compreender também os principais fatos que impactam e fazem a diferença na sua vida, colocando a lupa da Ana Amélia para nos ajudar a interpretar tudo que está acontecendo na política e na economia aqui no Rio Grande do Sul e também no Brasil. Antes da gente continuar a nossa entrevista, a gente sempre tem esse momento. Vamos voltar lá em 2011, quando através de uma matéria especial estava aqui Ana Amélia Lemos, a senadora de todos os gaúchos, em uma entrevista exclusiva na edição número 12 da revista Em Evidência. E lá já estava nossa Ana Amélia como senadora, trabalhando muito pelos gaúchos e pelas gaúchas. E a gente gosta sempre de relembrar bons fatos aqui no nosso programa. Bom, Ana Amélia Lemos se prepara para uma eleição novamente ao Senado. E uma eleição que tem outros players, outros pré-candidatos muito fortes, como a Ana Amélia, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu destaco, por exemplo, o vice-presidente Hamilton Mourão, que tem essa pretensão, o atual senador Lazier Martins, o Progressistas, que indicou a comandante Nádia. Teremos um debate mais qualificado dessa vez, a eleição ao Senado. Ana Amélia, como é que está essa preparação? A senhora que é uma das grandes favoritas por toda a história que tu tens da política e também em defesa aqui dos gaúchos, Ana Amélia. Muito obrigada, Voltaire. Do que depender de mim, vai ser sempre uma campanha muito respeitosa. Eu acho que temos que dar um trato de equilíbrio e de responsabilidade numa campanha eleitoral. Foi assim que eu fiz a minha campanha em 2010, foi assim que eu fiz em 2014, quando disputei o Senado, e foi assim em 2018, quando eu fui candidata a vice-presidente da República, numa composição que é bom lembrar o telespectador. Uma composição em que o Progressistas, pelo seu presidente, atual ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, assinou um acordo de vários partidos políticos em favor da candidatura Geraldo Alckmin, liderada pelo PSDB. Então, isso foi uma composição partidária, não foi uma opção minha. No meu caso, para viabilizar aqui também uma aliança no estado do Rio Grande do Sul, e eu creio que funcionou e deu certo. Então, eu saí de uma disputa quase certa,
Isso significa desapego ao poder. Não tinha, se eu tivesse, eu teria ficado candidata a uma reeleição depois de um trabalho muito intenso que eu fiz no impeachment de Dilma Rousseff e também na cassação de mandatos de alguns senadores. Então, eu tinha, digamos, um trabalho feito. Agora, em 2022, o cenário é diferente, mais radicalizado, muito mais do que em 2018. Nós estamos agora, parece todos com a faca nos dentes, né? E essa radicalização, evidentemente, vai causar alguma perturbação a umas eleições que todos os especialistas em ciência política estão achando. Não será uma eleição normal. Esta não será uma eleição normal. Eu só desejo que ela seja o mais normal possível, institucionalmente, politicamente, juridicamente mais normal, para evitar dúvidas sobre o processo. Ontem, aliás, nesses últimos dias, os dois presidentes das duas casas legislativas reafirmaram, porque é bom lembrar, a Câmara e o Senado tomaram decisões que tratam do processo eleitoral e do funcionamento da urna eletrônica tão debatida, você que é um atento jornalista sabe. Então, a área técnica, os ministérios, o próprio Poder Judiciário. Lembro que lá atrás, muito antes dessa discussão agora, eu mesma fiz e levantei este debate. Eu lá atrás, lá em 2012, 2013, levantei esse debate, fiz um projeto para essa questão do voto e fico feliz que era o mesmo princípio defendido agora. Não é você sair com o voto lá, ó, votei, está aqui, não. Eu vou ficar na máquina se precisar. Se precisar de uma verificação para investigação policial da eventual suspeita de, tudo é suspeito, não é uma coisa confirmada, a suspeita de é você poder ir lá e conferir tecnicamente, comprovadamente, materializar a prova, que é o que se chama assim, que a Polícia Federal, que será chamada para fazer isso, a que faça, confira o número de votação, quais foram que votaram ali naquela urna. É como prova material. Então, era esse o objetivo que eu tinha. E aí, todo mundo falou e tal, que não podia. Na época, a Dilma vetou uma iniciativa que havia sido tomada, alegando que era muito caro fazer uma mudança e voltar atrás num sistema, digamos, manual de votação. Então, hoje o debate esquentou muito mais sobre a dúvida do resultado. Você já está avançando o sinal, a dúvida do resultado. Mas eu acho que isso nós vamos ainda também ter, e aí o país vai ficar mais radicalizado ainda. Então a política vai ser... A eleição aqui no Rio Grande do Sul parece que está dando mais atenção à disputa ao Senado do que propriamente ao governo do Estado. Impressionante, né? Os partidos estão Pela qualidade dos nomes também. Né? Aí tem o vice-presidente, que é uma figura nova que vem, o vice-presidente, afinal, e não deixa o cargo, ele fica no cargo até o dia da eleição. E também o atual senador Lazer Martins, nosso colega jornalista, que foi da RBS. Além deles, tem a comandante Nádia, pelo PP, e mais ainda a expectativa de vir candidato pela esquerda, talvez a ex-deputada Manuela Dávila, que foi candidata a vice-presidente na chapa do Fernando Haddad lá em 2018. Então vai ser mais... E não há nenhuma eleição, Voltaire, você sabe, acompanha a política há muito tempo no nosso estado, não há nenhuma eleição fácil. Nem para síndico de prédio numa eleição é fácil. Então eu estou preparada para essa disputa, sei que é acirrada, mas como eu tenho um legado que eu deixei, as pessoas sabem. Você estava falando do municipalismo. O municipalismo foi uma das áreas que eu dei prioridade. Mas eu dei prioridade à agricultura, criando a lei dos integrados, dando direitos aos integrados, aquele criador de suíno, criador de frango, produtor de leite, produtor de tabaco, é igual para que haja uma proteção legal, porque havia um vazio total dele em relação à integradora, que é a agroindústria. Então, isso deu uma segurança jurídica nessa relação entre o integrado e o integrador. Foi pauta prioritária da FETAG, meu querido amigo Carlos Joel da Silva, isso foi endossado por eles porque realmente foi um avanço. No Código Florestal também defendi
propostas da FETAG em relação à questão da sustentabilidade e da proteção ambiental. Então, eu me envolvi em leis e matérias na área das esteticistas, eu fui a relatora da lei que regulamentou as esteticistas, na área do câncer, da saúde, a área do câncer eu trabalhei intensamente, porque o Rio Grande do Sul é um dos estados que tem o maior índice de câncer de mama do país. E de outros cânceres também. Então, eu trabalhei muito nessa área. As minhas leis estão em vigor, uma que obriga o plano de saúde a pagar a quimioterapia oral, que é um remédio mais moderno para o tratamento do câncer, e outras da questão da obrigar o SUS a iniciar o tratamento em até 60 dias. Fui relatora, não fui autora, relatora. E relatora também de um projeto muito importante, especialmente para as mulheres aqui no Rio Grande do Sul, da questão da mastologia, que é o seguinte: o SUS ser obrigado, sempre que haja condição clínica possível, no mesmo ato cirúrgico da retirada da mastectomia, que é a retirada da mama contaminada, é recuperar, restaurar a mama, porque a mulher já sai da mesa de cirurgia com o corpo integral. Quer dizer, não sai mutilada com a retirada da mama. Então, ela sai com a prótese da mama e como se isso não bastasse. Já é um trauma para a mulher essa cirurgia, a retirada da mama, mas quando houver condição clínica, fazendo o mesmo ato cirúrgico. Então, isso foi muito importante e os gaúchos e gaúchas sabem do meu envolvimento. Porque o que eu fiz, eu devo ter, em emendas parlamentares, chegado próximo de 600 milhões de reais, Voltaire. Impressionante, né? Eu vou te dizer até porque eu achava, quando cheguei no Senado, eu influenciada pela narrativa de que a emenda era como é que se diz, um troca-troca, toma lá da cá, era muito fisiológico e tal. Quando eu entendi que, dada a situação financeira dos municípios, que a emenda era um bom caminho para você corretamente transferir recursos do governo federal, da prima rica da federação, os estados são os primos remediados, e os municípios, os primos pobres da Federação Brasileira. Era uma forma, então, correta de você encaminhar recursos. E aí eu trabalhei intensamente. Tendo sido feito um estudo pelo Ministério do Planejamento, através de um técnico que resolveu criar uma plataforma, como é que se diz, um sistema, um software, e pegava todas as emendas que eu mandei. Então, o índice de efetividade, o que é? O dinheiro saiu de Brasília, chegou lá na ponta. No meu caso, eu fui a líder de todos os parlamentares, não só dos 81 senadores, mas também dos 513 deputados federais, a efetividade. O recurso chegou onde devia ter chegado. E eu até propus, porque eu era presidente da Fundação Milton Campos, na época, propus que esse técnico ele escolhesse o município que ele quisesse, para ir lá na base para saber onde foi aplicado o dinheiro. Então, era para concluir aquele trabalho que me honrou muito, porque eu não esperava que tivesse sido feito dessa forma. Então, eu produzi com muita economia, eu gastava apenas 30%, ou seja, eu economizei 70% da minha verba disponível. Eu sei que agora o gaúcho da Geral aqui gastou só 6% do volume dos recursos disponíveis para o exercício do mandato, para as viagens ao interior, e ele que viaja bastante. Mas veja, aí, mas tem que mudar a lei. A lei existe para você fazer a diferença. Se a lei me permite gastar mais, por que eu vou gastar mais? Só porque a lei me permite? A lei pode ser muito boa, mas eu acho que num momento de escassez você tem que ter responsabilidade. E a lei existe, mas você também prova. Com a lei existindo, você decide gastar menos. E aí essa é o que me honra. Então, faço essa homenagem ao Juliano, o gaúcho da Geral, como prova de que quando o parlamentar deseja, ele faz exatamente a diferença economizando o dinheiro do povo, aplicando no lugar certo. Gaúcho da Geral, colega agora da senadora Ana Amélia Lemos, sempre senadora do PSD. Correligionário. E olha, eu tô achando que a boa parte da Geral do Grêmio vai contigo também, né? Mas olha, veja só. E é uma massa ali, como né? você sabe, eu sou colorada, né? Mas não tenho... Então, não, mas eu tenho falado muito sobre a questão eu diria assim, você que é um jornalista acurado, Voltaire, quanto o futebol é parecido com a política. Impressionante, né? Ele envolve as paixões. Ele envolve a torcida, o eleitor, uma campanha eleitoral, o que é? Envolve quando é escolher o comando do time, né? A direção do Grêmio, a direção do Inter, todo mundo se envolve. Mas, sobretudo, no momento que no Brasil as torcidas organizadas, chamadas assim, cometeram muitos excessos condenáveis de violência dentro dos estádios ou fora dos estádios, ou no entorno dos estádios, no Brasil inteiro. Eu fui relatora da lei da Copa do Mundo. Sim. Da questão do uso de bebida alcoólica na Copa do Mundo.
A lei foi assinada pelo Lula, quando foi junto à FIFA para definição de que o Brasil seria a sede da Copa do Mundo. E eu fui a relatora. Então, eu dizia assim, eu adversária do PT, né, evidentemente, e aí eu dizia assim, a questão é uma questão republicana. O presidente da República do Brasil assinou um acordo internacional. De natureza privada não interessa, mas é um acordo internacional que a presidência da República firmou lá. Eu tenho, como agente pública, que validar aquilo, porque senão que país não é o Brasil é um país sério, né? Então por isso aí eu fui relatora dizendo que somente no período da Copa. Hoje já parece que já voltou a bebida alcoólica nos estados, que é uma forma de renda para os dirigentes dos clubes onde o jogo é realizado, mas eu acho que o futebol dá uma lição muito grande. E aqui no Rio Grande do Sul também, apesar dos casos isolados que aconteceram de violência, inclusive na área do meu time internacional, mas a gente percebe primeiro, o gaúcho é de tomar posição, não só na política, mas ele é também no seu time do coração. Então, a criança já nasce colorado ou gremista. Lá em Pelotas, acho que é do Brasil de Pelotas. Lá em Bagé, do time de Bagé. Caxias, o Juventude, né? Bento, o esportivo, né? E Lagoa Vermelha é o Auriverde, pequeno, o Auriverde, na minha Áureos temos o Ipiranga, que nós tínhamos lá em Erechim. Então, eu acho que nós temos grandes, né, Tafarel, o nosso grandes ídolos, Dunga, né? Dunga fez um trabalho maravilhoso com a ACM, fantástico, um trabalho de ONG e tal. O próprio nosso, o Tinga, um cara também que eu admiro demais, né, o trabalho que fez. Dentro do Grêmio é a mesma coisa, o trabalho que o Danley faz como deputado hoje. E olha como o futebol impacta na política, a política no futebol. A gente pode ter o atual presidente do Grêmio como candidato e pré-candidato ao governo do Estado, que é o Romildo Bolzan, que foi prefeito de Osório, o pai foi deputado estadual. E o atual presidente do Inter, que é o Alessandro Barcelos, fez parte durante muito tempo da bancada do PT na Assembleia, foi secretário de administração do Tarso Genro, inclusive foi autor do projeto Balada Segura, que é um projeto que deu mais segurança no trânsito, para te ver como a política, não é coincidência, a política está muito ligada ao futebol pelas paixões e também pelos gatilhos de gestão que se precisa um clube de futebol, porque um time como o Grêmio, o Inter, tem um orçamento superior a mais de 70% dos municípios gaúchos aqui no Rio Grande do Sul. E eu tenho usado uma coisa, Voltaire, não sei se você observou, claro, deve ter visto sempre. No ano passado, acho que foi no ano retrasado, antes da pandemia, que não podia haver aglomeração, pessoas. É uma das cenas mais bonitas que eu vi, depois daquelas coisas de racismo e coisa, que é muito feio isso. Os dois times, o pessoal, os torcedores, os gremistas levando agasalhos lá no Inter, que estava coletando, para a campanha do agasalho. E agora, possivelmente, seja lá na Arena do Grêmio para fazer os colorados ir lá levar. Esse gesto, ele tem uma expressão para fora do Brasil, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, porque o problema de torcida organizada, o problema dos hooligans, que é a palavra inglesa, né? Os torcedores mais violentos, é do mundo, não é só nosso aqui, esse problema, né? O país do futebol, mas a violência está em todos os estádios, quer dizer, existe em todos os países. Então, eu acho essa cena assim, que eu gostaria que tudo fosse assim. Que há um casal, um com a camiseta do Grêmio, a camisa do Grêmio, outro, o marido, a mulher do outro time, estar juntos de mãos dadas no estádio de futebol. Então, isso é muito legal, porque o gaúcho tem essa grande paixão, né? Que é uma coisa bonita. Vai acabar refletindo também nas eleições. Bom, sempre senadora Ana Amélia Lemos, o PSD... Qual vai ser a postura do PSD? A senhora e o seu partido estão na expectativa, agora que o cenário nacional está mais decidido, o PSDB vai realmente indicar o Dória para ser o candidato à presidência da República. Expectativa do governador Eduardo Leite, que renunciou para poder se colocar no cenário, para poder organizar a sua vida. Tens a expectativa que o Eduardo Leite venha à reeleição ao governo do Estado? A senhora que atuou recentemente como secretária de Ações Federativas, fazendo esse papel institucional e essa relação Brasília-Rio Grande do Sul. Qual a sua expectativa no cenário da corrida ao Palácio Piratini aqui no Rio Grande do Sul? A minha expectativa é que haja um entendimento, que seja possível a construção de uma aliança, de uma coligação que tenha viabilidade eleitoral. Ponto.
Não tenho falado com o governador sobre esses temas, porque ele ficou envolvido no plano nacional, então eu não posso falar. Agora as pessoas e os jornalistas, cabe aos jornalistas já tentar se antecipar tudo. Já saíram um monte de notícias, que eu decidi, vou fazer uma coligação com tal partido, com tal partido. Eu estou conversando com todos que me convidam. Todos que me convidam, Voltaire, eu tenho conversado. Ontem até saiu uma notícia, né? Embora o PSD fez parte do governo, mas ontem saiu uma notícia que iria o presidente do Grêmio, pré-candidato a governador, o Beto Albuquerque de vice, e a senadora Ana Amélia Armando Burgos compondo esse triângulo. Não, o que é que agora é um período de conversa, né? E também faz parte a tentativa de tentar achar esse... Mas olha, isso é natural da política, né, Voltaire? Claro. Então, eu vou conversar com todos que... Pro Romildo seria ótimo, né? Com todos, até brinquei. Um dia nós sentamos, lá na Expo Direto, lá em Nome Toque, do querido amigo Neymanic, do Enio. Nós estávamos na mesa do lado de Gato Honra, eu lhe admiro muito, aquela coisa, né? Porque não tinha falado. Eu disse, eu sou colorado. Ele disse, eu sei. Ele disse, eu sei que eu sou colorado. E eu brincava muito com o Paulo Odoni, que o Flávio trabalhou, assessorou o Paulo Odoni, gremista também, está na equipe lá do PSD, e aí eu dizia, sempre chegava o Paulo Odoni e dizia assim, saudações coloradas, né? E ele ficava dizendo, saudações gremistas. Então era uma brincadeira. E me deu uma camiseta do Grêmio, toda ela autografada, acho que qualquer gremista teria que ser. O que eu fiz com a camiseta? Eu tenho 2 irmãos gremistas e sobrinhos gremistas, mas assim, roxo, tá? Roxo não, azul, porque o Grêmio é azul, não é roxo. Mas assim, roxo, que a expressão, sim, roxo de paixão pelo Grêmio. De toda paixão. De chorar pelo Grêmio, claro, aquela coisa assim, como colorado também chora, eu não choro, eu vou chorar por coisas tristes, né? Não, chorar não. Aí eu disse, olha, eu tenho um presente para ti que vai ser o presente mais importante na tua vida. E eu vou até te sugerir, estica essa camiseta, estica a camisa do Grêmio, num sanduíche de vidro, tá, para ela ficar protegida, uma moldura bonita, sim, preto, vermelho, preto, branco e não sei o que é a moldura, tá? E azul, para dar destaque àquilo, que é o tricolor, né? E faça isso. Ele fez. Ficou um negócio que ele mostra, é isso. Entende? Quer dizer, eu tenho a camisa do Botafogo, né, que eu recebi do presidente do Botafogo, das mulheres, uma camiseta cor-de-rosa. Então, o futebol é uma coisa bonita desse processo e eu brincava muito com eles, né, do Grêmio. Agora, brinco com o Darley. Darley diz, Darley, agora nós estamos Grenal no PSD. Por que o PSD? PSD eu tive, assim, quando estava saindo do PP. E por que saiu do PP? Porque, claro, naquele momento não estava tendo eu espaço para ser candidata à majoritária ao Senado, onde eu aprendi a trabalhar, claro, e tive... E hoje é um fortíssimo nome para voltar, né? Aí, como não houve possibilidade, em função da candidatura precisar da vaga para oferecer aos seus aliados, aí eu comecei a receber, eu digo, eu sou a velhinha de Taubaté, né? Eu acredito que ia dar tudo certo, não ia dar nada certo. E aí eu disse, bom, aí eu comecei a receber as pessoas de fora, assim, os presidentes nacionais dos partidos me procuraram para ser candidata, para me filiar. Vários partidos, não vou deixar de falar nos partidos, foram 5 partidos importantes. E entre eles, o próprio PSDB, eu fui convidada para ir para o PSDB, pela direção aqui do Estado, e fui convidada também pelo PSD, pelo presidente Gilberto Kassab. Então, eu decidi ir para o PSD, pelo PSD, pela identidade, até pela liderança que tem o Kassab. É uma pessoa extremamente equilibrada, que dialoga com todo mundo. E ele tem a inteligência, Voltaire, aí, que você falou sobre a questão de aliança. Ele diz, bom, nós somos um país continental, Brasil. Então, como é que você vai determinar uma única posição se, por exemplo, o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, que vem da área da comunicação também, claro, como é que você vai, ele apoia o presidente Bolsonaro, ou outro lá na Bahia, o nosso querido senador lá da Otto Alencar, médico, ele ligado ao PT pela aliança que teve com o Rui Costa, que é o governador que deixa o governo na Bahia. Você não pode unificar posições que são diferentes politicamente, são de caráter regional. E ele tem que respeitar isso. Então ele diz, não,
está liberado, nós não vamos tomar partido no primeiro turno por conta dessa condição. O segundo turno vai ser outra história, outra eleição completamente diferente, e aí você vai avaliar. Então, decidi entrar, foi uma celebração muito importante no dia 16 de março, né, que nós fizemos essa escolha, e 16 de abril foi, 16 de abril, 16 de março, agora passou tão rápido, as coisas estavam acontecendo tanto, e olha, eu fiquei muito feliz. Estavam lá, Voltaire, nessa cerimônia, foi no Palácio São Rafael, representantes, prefeitos de seis diferentes partidos aqui do nosso estado. Prefeitos. Pelo carinho, né? Pelo carinho e o então, trabalho assim, eu acho que supera qualquer sigla partidária. Então, né? isso pessoal, né? Então, de novo, eu estou conversando com todos, e acho que as coisas tudo acontecem na hora certa. Chegamos ao nosso final do programa Em Evidência na TV, aqui nos canais 24 e 524 da NET. Você também nos acompanha pela página do Facebook da RDC TV, você nos acompanha também pelo Instagram, pode seguir a nossa sempre senadora Ana Amélia Lemos ali no Instagram, pode seguir também a RDC TV, nos segue também, @voltaire.santos, por ali você vai acompanhar os bastidores. Em nome de Kaiser Mac Distribuidora, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e da MS Análises Clínicas, vamos então para o nosso momento das considerações finais. Em 2 minutos, Ana Amélia Lemos fala com o seu telespectador aqui nos canais 24 e 524 da NET. E eu já te agradeço, Ana Amélia, por estar aqui conosco, dividindo conhecimento e nos ajudando a analisar os principais fatos que impactam e fazem a diferença na vida dos gaúchos, Ana Amélia. Bom, obrigada. Primeiro eu que tenho que agradecer a oportunidade de expressar aquilo que a grande parte dos gaúchos que me acompanham há tanto tempo, né? Eu quero primeiro agradecer a eles, a essas pessoas que eu encontro, o taxista, o porteiro, o ascensorista, pessoas que eu encontro na rua, as donas de casa, os aposentados e aposentadas que eu encontro assim me tratam com muito afeto, tá? Profissionais liberais, empresários, educadores, servidores públicos, a Brigada Militar, brigadianos são meus amigos. Essa relação é uma relação que você faz na comunicação e que ela transfere, às vezes, para a política também, Voltaire. Então, com os prefeitos municipais, com os vereadores do nosso partido, ontem vários estavam assistindo os programas que eu participei também, com o nosso Renato Martins, aqui na RDC TV, participei de um programa ao vivo de grande audiência. Então, eu fico muito honrada assim, de vocês agradecer também a direção da RDC TV, do Em Evidência, que é um programa dentro da emissora, o trabalho que vocês fazem também em defesa do municipalismo. Então, a FAMURGS, que eu tenho um grande orgulho, há muito tempo trabalho com as pautas da FAMURGS, que são as pautas municipalistas, e entendo também as dificuldades que os prefeitos têm. Por terminar, nós não falamos da PEC 122, que você sabe bem o que é. Sim. Essa PEC não foi falada, né? Não falamos, que foi aprovada agora na última marcha dos prefeitos. Exatamente. Você esteve lá acompanhando. A PEC 122, que eu digo é a PEC do homem, porque ela obriga que o Congresso, cada vez que ele aprovar uma lei que vai impactar num aumento de responsabilidade para a Prefeitura cumprir, é preciso indicar a fonte de receita para essa responsabilidade nova. Então, essa é uma lei que foi meta prioritária, foi agenda prioritária da CNM, da FAMURGS aqui no Rio Grande do Sul, e ela teve o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Então, eu agradeço muito, assim, é confortante você encontrar, porque a política é uma atividade bem difícil, bem complexa e, às vezes, até perversa, né, do ponto de vista, porque nem sempre você encontra no partido político, mas é como nas famílias, né? As famílias é igual ao partido político, exatamente, não é? De certa forma. Você tem um filho muito dedicado, estudioso, tem outro que eu chamo a ovelha negra da família. Né? Mais esperto. E aí o inimigo normalmente mora ao lado, né? Nos partidos está dentro do partido. Às vezes é mais dentro do partido do que fora do partido. Mas a gente tem que conviver com isso e aprender com essas vicissitudes, ter resiliência e fazer política com
P maiúsculo e com responsabilidade. Sempre senadora Ana Amélia Lemos, também foi secretária de Estado aqui do Rio Grande do Sul, um nome muito consagrado e respeitado da comunicação gaúcha, né? Quantas vezes, né, acordamos com a Ana Amélia ali no Gaúcha Atualidade e almoçamos com a Ana Amélia também no seu comentário no Jornal do Almoço, direto de Brasília, ajudando a interpretar os principais fatos da capital federal e principalmente os recursos que pudessem ajudar a colaborar. Muito obrigado, Ana Amélia. Ficamos agora com o nosso momento de cultura, momento que a gente sugere livros, séries e filmes, sob o ponto de vista da política, para você acompanhar a partir de agora no nosso programa Em Evidência na TV. Muito obrigada, nossa senadora Ana Amélia Lemos, e nós voltamos no próximo sábado, a partir das 19 horas, aqui nos canais 24 e 524 da NET. Tchau! Cultura em Evidência, com João Riel, apoio Kaisermac Equipamentos. No momento Cultura em Evidência de hoje, eu gostaria de trazer a indicação do presente livro. Politicamente Incorreto, o Guia dos Guias, que nada mais é do que uma seleção das melhores polêmicas da nossa história, do Brasil, da América Latina e do mundo, trazendo personalidades de todo o nosso meio político. A obra, um pouco mais descontraída, mas também é uma importante dica de leitura para você que quer conhecer um pouco mais sobre os movimentos políticos, as circunstâncias e as curiosidades. A obra retrata temas envolvendo passagens vividas desde Madre Teresa de Calcutá até Barack Obama, Lula, presidentes do Brasil, enfim. É uma obra que vale muito a pena ser lida e é a recomendação nossa de hoje, em especial de mim, João Riel, no quadro Em Evidência na TV, Cultura em Evidência. Comentário em Evidência. Patrocínio Kaisermac Equipamentos. CDP, Consultoria em Direito Público. MS Análises Clínicas. Sou Roberto Argenta, pré-candidato ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. Eu, como empresário, já tive uma gratificação muito grande nesse estado. Minhas empresas vão bem e eu quero, nesse momento, dar esta contribuição de saber administrar a empresa ao Rio Grande, levar uma administração eficiente e justa para todo o povo gaúcho, na geração de empregos, numa educação melhor, com desperdício zero e outras coisas muito importantes para esse estado. Nós precisamos acreditar que nós podemos ser o melhor estado do Brasil. E acreditem, emprego garante o presente e a educação garante o futuro. Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV.